Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu não sou médium, não caço fantasmas e, honestamente, sempre fui cético. Meu hobby é fotografia de abandono, urbex. Gosto da estética da decadência, de como a natureza retoma o que é dela. Mas há 3 meses, entrei em uma propriedade rural no interior de São Paulo, perto de Itapira, e o que vivi lá me fez vender minha câmera e nunca mais pisar em uma ruína. A casa não tinha nome no mapa, mas os locais a chamavam de Casarão das Paineiras. Era uma construção do final do século XIX, imponente, engolida por trepadeiras. Eram 16h30. O sol estava naquela posição dourada, perfeita para fotos. Estacionei o carro na estrada de terra e caminhei cerca de 1 quilômetro pelo mato alto. O primeiro sinal de alerta foi o silêncio. Quem anda no mato sabe, a floresta nunca cala a boca. As cigarras, pássaros, o vento nas folhas. Mas ao cruzar a cerca quebrada do jardim frontal, o som morreu. Foi como entrar em uma câmara de vácuo. O ar ficou pesado, parado, não ventava. A porta da frente estava escancarada, pendurada por uma única dobradiça enferrujada. O cheiro me atingiu primeiro, uma mistura enjoativa de madeira podre, mofo úmido e algo adocicado, como flores velhas em água estagnada. Comecei a fotografar a sala de estar. O assoalho rangia alto a cada passo, um som que ecoava demais, como se a casa fosse uma caixa de ressonância. Enquanto ajustava o foco da minha lente em um piano destruído pelos cupins, tive a primeira sensação física. Frio. Não era uma brisa. Era uma queda brutal de temperatura, localizada apenas ao meu redor. Os pelos do meu braço arrepiaram. Olhei para o visor da câmera e o foco automático começou a caçar. A lente ia para frente e para trás, tentando focar em algo no canto escuro da sala, onde meus olhos só viam parede descascada. A câmera detectava algo que eu não via. O motorzinho da lente zumbia no silêncio absoluto. Zzz, zzz. Desliguei o foco automático, respirei fundo e culpei a falta de luz. É só uma casa velha, repeti mentalmente. Decidi subir. A escadaria de madeira nobre parecia sólida. No meio do caminho, parei. Ouvi um som vindo do andar de cima. Não era um grito, nem uma corrente. Era o som inconfundível de pés descalços correndo no corredor. Tuk, 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 tuk. Rápido, leve, como uma criança. Tem alguém aí? Gritei. Minha voz saiu trêmula. O silêncio voltou, mas agora ele parecia atento. A atmosfera mudou de abandonada para hostil. Eu sentia com total certeza biológica que estava sendo observado de cima. A curiosidade idiota venceu o medo. Subi. O corredor tinha 4 portas. 3 estavam fechadas, a última, no fundo, aberta. Caminhei até lá. Era um quarto de casal. Havia uma cama de ferro, um guarda-roupa tombado e um espelho grande, oval, coberto de poeira, mas ainda intacto. Apontei a câmera para o espelho para tirar um autorretrato artístico, uma selfie no reflexo sujo. Quando olhei pelo visor, meu sangue gelou. Atrás de mim, no reflexo, a porta do quarto não estava aberta. Ela estava fechada. Abaixei a câmera e olhei para trás. A porta estava aberta. Levantei a câmera de novo. No visor, a porta estava fechada. Minha mente tentou racionalizar. Erro do sensor? Ilusão de ótica? Foi quando ouvi a respiração. Estava logo atrás da minha orelha direita. Uma respiração rouca, úmida, lenta. Ah! Ah! Eu girei o corpo violentamente, iluminando com a lanterna. Nada. Apenas poeira dançando no feixe de luz. Mas o cheiro adocicado de flores podres ficou insuportável, quase me fazendo vomitar. Decidi ir embora. Guardei a câmera na mochila e me virei para sair do quarto. A porta bateu. Não foi o vento, não havia vento. Ela bateu com uma força descomunal, como se alguém a tivesse chutado, travando o trinco.
O estrondo fez poeira cair do teto. Fiquei no escuro total. A janela estava tapada por tábuas. Liguei a lanterna. Minhas mãos tremiam tanto que o feixe de luz parecia um estrobo. Girei a maçaneta, travada. "Abre essa merda!" gritei, chutando a madeira. Então a maçaneta começou a girar, sozinha, lentamente. Nick! Eu recuei até encostar as costas no espelho sujo. A porta se abriu devagar. O corredor lá fora estava muito mais escuro do que deveria estar às 17 horas. E lá, no meio do breu do corredor, algo estava de pé. Não era um fantasma translúcido, era uma massa de sombra densa, mais escura que o escuro ao redor. Tinha a forma humana, mas os braços eram longos demais, pendendo abaixo dos joelhos. Aquela coisa não tinha rosto, mas eu sabia que ela estava sorrindo. Eu ouvi uma voz. Não veio da sombra. Veio de dentro da minha cabeça. Mas soava como a voz da minha própria mãe. Ela sussurrou: "Fica." O terror primitivo tomou conta. Eu não pensei. Eu agi como um animal encurralado. Avancei contra a sombra, gritando, fechei os olhos e corri pelo corredor. Senti um frio glacial ao passar por onde a coisa estava, como mergulhar em água congelante. Despenquei escada abaixo. Rolei os últimos degraus, bati o ombro com força, mas a dor nem registrou. Levantei e corri para a luz da porta da frente. Quando cruzei a soleira e pisei na grama do lado de fora, o som do mundo voltou de uma vez. O barulho dos grilos, o vento, um carro passando longe. Foi como estourar os tímpanos. Entrei no carro, tranquei as portas e dirigi por 20 quilômetros antes de ter coragem de olhar pelo retrovisor. Quando cheguei em casa e fui descarregar as fotos para ver se tinha capturado algo, o cartão de memória estava corrompido. Todas as fotos estavam pretas, exceto uma, a foto do espelho. Nela, eu estou segurando a câmera. A porta atrás de mim está aberta. Mas no canto escuro do quarto, refletido no espelho, há uma mão pálida, com dedos longos e sujos, pousada suavemente no meu ombro esquerdo. Eu moro sozinho. Desde aquele dia nunca mais durmo com a porta do quarto fechada, porque se ela fechar sozinha, eu sei que não vou conseguir abri-la. Nós éramos 4, eu, o Beto, a Carla e o Renan. A ideia foi do Renan, claro. Ele sempre foi aquele cara que precisa provar alguma coisa, o cético que ri de filmes de terror. Encontramos essa casa em um fórum de exploração urbana na internet. Ficava numa estrada vicinal esquecida, a uns 40 minutos da cidade, cercada por um eucaliptal denso que bloqueava quase toda a luz da lua. A casa não parecia mal assombrada, no sentido clássico. Parecia apenas triste. Era um sobrado dos anos 70, arquitetura quadrada, pastilhas caindo da fachada. O portão estava aberto, enferrujado na posição, como um convite. Entramos pelos fundos, na área de serviço. O cheiro era o padrão de lugares assim: madeira molhada, fezes de rato e poeira antiga. "Alguém em casa?" O Renan gritou, rindo, e a voz dele ecoou de forma estranha, seca, como se as paredes absorvessem o som rápido demais. "Cala a boca, idiota!" sussurrou a Carla. Ela estava nervosa, segurando a lanterna com força excessiva. Começamos a explorar. A cozinha ainda tinha potes de vidro com conservas pretas, irreconhecíveis. Na sala, um calendário de 1998 na parede. A sensação era de que os donos tinham saído para comprar pão e nunca mais voltaram. Até aí, tudo normal. A adrenalina estava boa. A gente fazia piadas para disfarçar o desconforto. As coisas começaram a ficar erradas no segundo andar. Subimos a escada em fila indiana. O ar lá em cima era gelado, mas um gelo úmido que grudava na roupa. Entramos num quarto que parecia ser de criança. Havia desenhos colados na parede, riscados com giz de cera vermelho. Enquanto o Beto iluminava os desenhos, eu ouvi. Veio do corredor. Um assobio. Não era vento. Era uma melodia.
A mesma melodia que o Renan estava assobiando 5 minutos antes lá fora. Renan, para com isso, eu disse virando para trás. O Renan estava do meu lado, pálido. Não fui eu, cara. Eu tô aqui na sua frente. Ficamos em silêncio absoluto. O assobio parou. Decidimos descer. A vibe tinha pesado muito rápido. Vamos embora, agora, disse a Carla. Saímos do quarto e voltamos para o corredor. O facho da minha lanterna falhou por 1 segundo e voltou. Nesse breve piscar, tive a impressão de ver alguém parado na outra ponta do corredor, perto da escada. Uma silhueta alta. Quando a luz firmou, não havia ninguém. Descemos a escada, apressados. Quando chegamos na sala de jantar, que ficava perto da saída, o Renan parou bruscamente. Cadê o Beto? Nós nos viramos. Éramos 3, eu, Carla e Renan. O Beto, que estava fechando a fila, não estava lá. Beto! Gritei. Tô aqui! A voz dele veio da cozinha logo ao lado. Vim ver um negócio na geladeira, relaxa! Suspiramos aliviados. Porra, Beto! Vamos logo! Gritou o Renan. O Beto apareceu na porta da cozinha sorrindo. Mas o sorriso estava errado. Era largo demais. Os dentes pareciam brilhar muito na luz das lanternas. Ele estava parado, rígido, olhando para nós. E então ouvimos. Lá de cima, do andar onde estávamos há 1 minuto atrás, veio um grito desesperado. Gente, espera! A porta do quarto travou. Não me deixem aqui! Era a voz do Beto, a voz inconfundível, quebrada de choro, vindo do andar de cima. Nós congelamos. O sangue drenou do meu rosto. Olhamos para o Beto, que estava parado na porta da cozinha, a 3 metros de nós. Ele não estava mais sorrindo. O rosto dele estava inexpressivo, relaxado como uma máscara de cera derretendo. Ele abriu a boca, mas não mexeu os lábios. A voz que saiu não era humana, era uma imitação perfeita, mas sem entonação, como um rádio gravado. Vim ver um negócio na geladeira. Relaxa. A Carla gritou. Foi um som agudo que quebrou o transe. O coisa na cozinha deu um passo à frente. O movimento foi antinatural, como um vídeo com frames faltando. Num segundo ele estava na porta. No outro, estava 1 metro mais perto, sem transição. Nós corremos. Não pensamos no Beto lá em cima. Eu sei que isso soa covarde, e eu carrego essa culpa todo dia, mas o terror reptiliano assumiu o controle. Nós corremos para a porta dos fundos. O Renan chutou a porta de tela, que se abriu rasgando. Enquanto corríamos pelo quintal, tropeçando no mato alto, ouvíamos 2 coisas. Os gritos do Beto verdadeiro lá em cima, ficando cada vez mais agudos. Uma risada vindo da casa, grave, que parecia vir de todas as janelas ao mesmo tempo. Chegamos no carro. O Renan deixou a chave cair na terra. Foram os 5 segundos mais longos da minha vida, tateando no escuro enquanto olhávamos para a casa. Na janela do 2º andar, vimos 2 silhuetas. Uma era o Beto, batendo no vidro, desesperado. A outra estava atrás dele. Colocou as mãos nos ombros do Beto e o puxou para trás, para a escuridão. O grito cessou imediatamente. Arrancamos com o carro. Dirigimos até a delegacia mais próxima. Ninguém acreditou na história do doppelganger, ou monstro. Acharam que estávamos drogados. A polícia foi até lá 2 horas depois. Encontraram o Beto. Ele estava trancado no quarto de cima. Estava em estado catatônico, encolhido no canto, arranhando a parede até as unhas sangrarem. Ele não tinha nenhum ferimento físico grave, mas nunca mais foi o mesmo. Ele passou meses internado. Até hoje, ele não fala uma palavra. Mas o pior não é isso. Às vezes, quando visito o Beto na clínica, ele olha para mim. E por uma fração de segundo, ele dá aquele mesmo sorriso largo demais, com dentes brilhantes demais, igual a coisa na cozinha. E eu fico me perguntando, será que a polícia resgatou o amigo certo? Ou será que aquela coisa nos deixou levar o que parecia ser o Beto? Eu não entro mais em lugares abandonados, e nunca mais fico sozinho com o Beto.
Meu nome é André. Sou avaliador de imóveis há 15 anos. Já entrei em lugares que fariam a vigilância sanitária chorar e em mansões que cheiravam a dinheiro velho. Eu não acredito em fantasmas. Ou melhor, eu não acreditava. Para mim, casas eram apenas tijolo, cimento e valor de mercado. Até a semana passada. Fui chamado para avaliar um imóvel na região de Mata, de Mairiporã, uma herança disputada. A casa estava fechada há pelo menos 20 anos. O GPS falhou nos últimos quilômetros e o silêncio daquela estrada de terra era opressivo. Não havia pássaros, apenas o som dos pneus esmagando o cascalho. A casa era uma construção brutalista, concreto exposto, anos 70, invadida pela vegetação. Musgo cobria as paredes externas como uma doença de pele verde. Estacionei. Peguei minha prancheta, trena a laser e a lanterna tática. Era um 15 Rio, mas sob a copa das árvores parecia entardecer. Assim que forcei a porta da frente, que cedeu com um gemido de madeira inchada. Senti o cheiro. Não era mofo comum. Cheirava a ozônio e carne estragada, como se um fio elétrico estivesse em curto-circuito dentro de um açougue. Comecei pelo térreo. Sala ampla, janelas do chão ao teto, agora cobertas de limo. Liguei meu gravador de voz para ditar as notas. Piso de taco solto, infiltração severa na parede norte, fiação exposta. Parei. Do outro lado da sala, perto da lareira, havia uma cadeira de balanço. Ela estava parada, mas no chão empoeirado, as marcas dos pés da cadeira mostravam um arco limpo na poeira, como se alguém estivesse se balançando freneticamente até segundos antes de eu entrar. Ignorei. Corrente de ar. Anotei mentalmente, embora o ar estivesse parado e pesado como chumbo. Fui para a cozinha. Era um corredor estreito. Medi a parede com a trena laser. O visor marcou 4,5 metros. Anotei. Dei um passo para trás para tirar uma foto e medi de novo, só para confirmar. O visor marcou 6,2 metros. Franzi a testa. O laser devia estar com defeito. Bati o aparelho na mão e medi de novo. 12 metros. O corredor estava esticando. Olhei para o fundo da cozinha. A porta que dava para o quintal parecia minúscula, longe demais. A perspectiva estava errada, como num quadro surrealista. Senti uma vertigem náusea. Apoiei a mão na bancada da pia para me equilibrar. A cerâmica estava quente. Quente como pele humana com febre. Puxei a mão num reflexo horrorizado. A bancada pulsava. Sutilmente, ritmadamente. Tum-tum, tum-tum. Decidi sair. Dane-se a avaliação. Girei nos calcanhares e voltei para a sala. A porta da frente não estava lá. No lugar da saída, havia uma parede lisa de concreto, sem emendas, sem marcas de construção recente. Era como se a porta nunca tivesse existido. O pânico é algo curioso. Primeiro você nega, depois vem a raiva. Que brincadeira é essa? Gritei. Minha voz não ecoou. O som morreu na minha garganta, abafado. Comecei a bater na parede onde a porta deveria estar. Soquei até os nós dos dedos esfolarem. Sólido, concreto maciço. Foi quando ouvi a respiração. Vinha do andar de cima. Uma respiração gorgolejante, molhada, como alguém tentando puxar ar com os pulmões cheios de líquido. Eu não tinha saída. As janelas da sala, vidros blindados ou inquebráveis, bati com a lanterna e nem arranhou. A respiração ficou mais alta. Passos pesados começaram a descer a escada de madeira que ficava no centro da sala. Crash, crash. Não parecia sapato contra madeira. Parecia osso quebrando a cada degrau. Eu apontei a lanterna para a escada. O facho de luz tremeu na minha mão. O que descia não era humano. Era uma massa. Parecia feita dos materiais da casa. Pedaços de isolamento térmico rosa misturados com madeira podre, fios elétricos saindo como veias negras e pedaços de reboco cinza que formavam um rosto mal acabado. Aquela coisa tinha olhos. 2 buracos de fechadura antigos onde deveriam estar as órbitas, e eles me viam. A coisa parou no meio da escada. Os olhos focaram em mim.
Então a casa toda rangeu, as paredes gemeram e a coisa falou. Não usou boca, o som veio das paredes ao meu redor, vibrando nos meus dentes. Você avaliou mal. A criatura se lançou. Ela não correu. Ela fluiu, escorrendo pelos degraus como piche. Eu corri para a cozinha, o único lugar aberto, rezando para que a porta dos fundos estivesse destrancada. O corredor voltou ao tamanho normal, mas o chão parecia de borracha, agarrando meus sapatos. Ouvi o barulho de coisa rastejando atrás de mim, rápido, arranhando o piso. Cheguei na porta dos fundos, trancada. Soquei o vidro. Nada. Atrás de mim, o som de rastejo parou. O silêncio voltou pior do que antes. Senti um hálito quente na minha nuca, cheirando a ozônio e podridão. Fechei os olhos e joguei meu corpo com tudo contra a porta. O trinco cedeu. Eu caí na grama alta do quintal, rolando ladeira abaixo. Levantei e corri para o carro sem olhar para trás. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair 2 vezes antes de conseguir ligar o motor. Acelerei pela estrada de terra, chorando de soluçar. Uma reação nervosa incontrolável. Só parei num posto de gasolina na rodovia, 20 minutos depois, onde havia luzes e pessoas. Fui ao banheiro lavar o rosto. Eu estava coberto de pó de reboco e sangue dos meus dedos machucados. Levantei a camisa para lavar o peito e vi. No meu abdômen havia um hematoma roxo, enorme, mas não era uma batida qualquer. Era a marca perfeita de uma mão. Mas a mão tinha 7 dedos, e na palma, impresso na minha pele como um ferro de marcar gado, estava a textura áspera de concreto bruto. Eu abandonei a avaliação. Disse à imobiliária que o local era estruturalmente instável e perigoso. Não menti, mas ontem à noite acordei na minha própria cama, no meu apartamento em São Paulo. Tudo estava normal, exceto por uma coisa. Na parede do meu quarto, bem em frente à minha cama, apareceu uma pequena rachadura. E se eu encostar o ouvido nela, no silêncio da madrugada, eu consigo ouvir aquela respiração molhada, bem baixinho, do outro lado do reboco. Ela sabe onde eu moro. As pessoas costumam me perguntar por que, aos 35 anos, eu ainda durmo com a televisão ligada. Elas acham que é vício em ruído branco ou medo de ficar sozinho. Não é nada disso. O problema não é a solidão. O problema é que, no silêncio absoluto, eu corro o risco de ouvir aquilo de novo. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Havia uma casa no final da Rua das Acácias. Era uma estrutura vitoriana, de madeira podre e janelas que pareciam olhos vazios e leitosos. Diziam que uma família inteira tinha desaparecido ali nos anos 80, deixando o jantar servido na mesa. Para nós, crianças, era o Monte Everest da coragem. Numa tarde de terça-feira cinzenta e abafada, meus amigos, Lucas e Tiago, me desafiaram. "Duvido você entrar e ficar 10 minutos no porão", disse Lucas. "A gente marca no relógio." Eu queria recusar. Meu estômago deu um nó gelado assim que pisei na varanda que gemia sob o peso dos meus tênis. Mas o orgulho infantil é uma armadilha perigosa. Eu aceitei. A porta da frente não estava trancada. Ela apenas emperrou, cedendo com um gemido agudo que ecoou pela casa inteira. O cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura de mofo, papel velho e algo adocicado, como flores apodrecendo em água estagnada. Eu não fui para o porão. Eu não tive coragem. Em vez disso, subi as escadas correndo e me escondi no primeiro quarto que vi, pensando em esperar o tempo passar ali. Era um quarto de criança. Havia um berço quebrado e um espelho grande, oval, coberto por um lençol imundo que havia escorregado pela metade. Eu me encolhi dentro do guarda-roupa embutido, deixando apenas uma fresta aberta para entrar luz. 1 minuto. O silêncio era pesado. Eu ouvia minha própria respiração e o bater frenético do meu coração. 3 minutos.
Ouvi passos no andar de baixo. Pensei que fossem Lucas e Tiago tentando me assustar. Sorri aliviado, preparando-me para pular e assustá-los de volta. 5 minutos. Os passos pararam no topo da escada. Não eram passos de criança. Eram pesados, arrastados. Shhh, toque. Shhh, toque. Alguém mancando. Eu parei de respirar. Tapei a boca com as 2 mãos. A porta do quarto onde eu estava se abriu lentamente. Pela fresta do guarda-roupa, eu só conseguia ver o chão empoeirado. Nada entrou. Nenhuns pés, nenhuns sapatos. Mas o assoalho rangeu bem no centro do quarto, como se alguém muito pesado estivesse parado ali, invisível. E então uma voz falou. Não foi um sussurro fantasmagórico, foi pior. Pedro! A voz chamou. O sangue congelou nas minhas veias. Aquela não era a voz de um fantasma. Aquela era a minha voz. Era exatamente o meu tom, a minha inflexão, o jeito que eu pronunciava o R. Era como se eu estivesse gravado numa fita cassete velha e distorcida. Está na hora de trocar, Pedro, disse a minha voz, vinda do centro do quarto vazio. Agora é a minha vez de sair. O guarda-roupa começou a ficar frio, um frio antinatural. Eu senti uma respiração no meu pescoço, mas atrás de mim, dentro da parede do armário, eu gritei, chutei a porta do guarda-roupa e corri. Ao passar pelo espelho oval semi-coberto, cometi o erro de olhar. O quarto estava vazio, mas no reflexo, eu não estava correndo. O eu do espelho estava parado, estático, com os braços pendurados ao lado do corpo. Enquanto eu passava correndo em pânico, o reflexo apenas sorriu. Um sorriso largo demais, com dentes demais. Eu desci as escadas tropeçando, ralei os joelhos, quase quebrei o pescoço e saí para a luz do sol, chorando histericamente. Lucas e Tiago riram de mim no começo, mas pararam quando viram que eu tinha urinado nas calças e estava tremendo como uma folha. Eu nunca contei a eles o que vi. Eu disse que tinha visto um rato gigante. Crescemos. A casa foi demolida. Construíram um condomínio moderno no lugar. A vida seguiu, mas aqui está a parte que me assombra, a razão pela qual escrevo isso com as mãos trêmulas hoje. Desde aquele dia, eu sinto que algo está errado. Às vezes, quando falo, sinto um atraso de milissegundos entre o meu pensamento e a minha voz, como um delay de televisão. Às vezes, pelo canto do olho, vejo minha sombra se mover uma fração de segundo depois de mim. E o pior de tudo, acontece quando me olho no espelho pela manhã para fazer a barba. Na maioria dos dias é normal. Mas de vez em quando, se eu sustento o olhar por muito tempo nos meus próprios olhos, eu vejo aquele brilho, aquela malícia antiga. Eu tenho uma teoria que nunca disse a nenhum psiquiatra. Naquele dia, na casa abandonada, eu senti um frio e corri. Mas a memória é confusa. Às vezes, no meio da noite, eu acordo suando frio com um pensamento terrível. E se o menino assustado, o verdadeiro Pedro, nunca tiver conseguido sair do armário? E se ele ainda estiver lá, preso no escuro, gritando em silêncio? E se eu for a coisa que saiu no lugar dele? Todo mundo diz que o tempo cura tudo. Dizem que as memórias de infância desbotam, perdem a cor e a nitidez até virarem apenas borrões nostálgicos. Eu tenho 35 anos agora e posso garantir, o medo não desbota. Eu tinha 11 anos quando decidi entrar no casarão da Rua das Acácias. Era uma estrutura vitoriana, abandonada há décadas, com janelas que pareciam olhos vazios e uma era seca que a estrangulava como veias necróticas. A lenda do bairro dizia que uma família havia desaparecido ali, deixando o jantar servido na mesa. Eu não acreditava em fantasmas. Eu queria provar coragem para os meus amigos que esperavam no portão. O ar lá dentro era pesado, uma mistura de mofo úmido e poeira antiga que grudava no fundo da garganta. O silêncio da casa não era vazio. Era uma presença.
Sabe quando você sente que interrompeu uma conversa ao entrar em uma sala? Era assim. Eu caminhei pela sala de estar, ignorando os móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas estáticos. Subi a escadaria de madeira que gemia a cada passo, denunciando minha posição para qualquer coisa que estivesse escutando. No final do corredor do segundo andar, havia uma porta entreaberta. Eu entrei. Era um quarto de criança. Havia um cavalinho de madeira tombado e uma cama perfeitamente arrumada, coberta por uma camada cinza de tempo. Mas o que chamou minha atenção foi um grande espelho oval, com moldura de bronze, encostado na parede oposta à janela. Eu me aproximei do espelho. Eu era uma criança vaidosa e queria ver como eu ficava naquele cenário assustador. Talvez fazer uma careta para rir de mim mesmo e aliviar a tensão. Parei em frente ao vidro. Minha imagem me encarou de volta. Camiseta listrada, boné virado para trás, olhos arregalados de adrenalina. Levantei minha mão direita para ajeitar o boné. No espelho, minha mão direita permaneceu abaixada. Senti um frio visceral, algo que não vinha da temperatura da sala, mas de dentro da minha medula. Fiquei paralisado. Pisquei. O eu do espelho não piscou. Ele apenas me observava com uma expressão que mudou sutilmente. De medo, o rosto no reflexo passou para uma curiosidade maliciosa. Então ele sorriu. Eu não estava sorrindo. O sorriso era largo demais, inumano. Mostrava dentes que pareciam afiados demais para uma criança de 11 anos. Tentei gritar, mas o ar fugiu dos meus pulmões. O reflexo começou a se mover por conta própria. Ele levantou a mão e tocou o vidro pelo lado de dentro. Ouvi o som da unha dele arranhando a superfície, um som agudo, de vidro sendo riscado, que ecoou no quarto silencioso. O pânico finalmente destravou minhas pernas. Eu não corri. Eu despenquei escada abaixo. Tropecei nos próprios pés, ralei os joelhos, bati o ombro na porta da frente e explodi para a luz do sol da tarde, como quem emerge de um afogamento. Meus amigos riram da minha cara pálida. Eu disse que vi um rato gigante. Nunca contei a verdade. Nunca contei sobre o sorriso. Você deve estar pensando que o terror acabou ali, que foi apenas uma alucinação causada por gases tóxicos ou pelo medo infantil. O problema é o que acontece hoje. Eu moro sozinho. Cobri todos os espelhos da minha casa com panos grossos. Eu faço a barba no chuveiro, tateando o rosto sem olhar. Eu escovo os dentes de cabeça baixa, porque às vezes, quando passo por uma vitrine de loja na rua ou olho distraído para o reflexo desligado da televisão, eu vejo que o meu reflexo está sempre meio segundo atrasado. Quando eu viro a cabeça, ele demora uma fração de momento para virar também. E na semana passada, quando acordei no meio da noite e olhei para o copo d'água na mesa de cabeceira, vi meu reflexo no vidro pequeno. Eu estava deitado, apavorado, mas no copo o meu reflexo estava sentado e ele ainda estava sorrindo.